E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a resolução do problema dos múltiplos de 3 e 5, certo? Qual que é o statement desse problema? Exiba todos os números entre 1 e 100, que são múltiplos de 3 ou 5, mas não de ambos, certo? Se a gente for montar aquela estrutura de entrada, processamento e saída, a gente vai notar duas coisas interessantes. A entrada aqui não existe. No caso, a gente pode considerar que a entrada é o range que a gente vai trabalhar, né? Esse intervalo aqui. Mas no caso, como o problema pede para trabalhar com números fixos, então a gente sequer vai pensar em entrada, certo? A gente vai pensar em processamento e saída. Em relação à saída, a gente vê que nesse caso a gente pode fazer uma saída em conjunto com a entrada, em conjunto com o processamento, perdão. Então, conforme a gente vai iterando, a gente vai já mostrando para o usuário, certo? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Qual que é o foco desse problema? É pensar nesse processamento e na validação que a gente vai fazer aqui, certo? Algumas coisinhas que a gente pode tirar logo de cara. Primeiro, o 1 não entra. Por quê? A gente quer múltiplos de 3 e 5. Qualquer número que é menor que 3 já não entra aqui. Então, se a gente pegar se n é menor que 3, não entra. Isso aqui é bom para a gente já definir qual que é o nosso valor nosso primeiro valor, certo? No caso, o que a gente poderia fazer? Então, a gente poderia fazer a gente vai fazer um for, né? I igual a 3 até 101, certo? Ou a gente pode fazer com 100 inclusivo, certo? No caso, o statement não fala que esse entre é inclusivo e exclusivo, né? A gente vai considerar que é todos, né? Inclui um, inclui 100, certo? Então, eu vou fazer o i de 3 até 100 e fazer o check aqui, minha verificação aqui. Só que tem mais um detalhe aqui, certo? O 3 eu tenho a certeza que ele vai entrar nessa definição. Por quê? 3 é menor que 5. Então, ele vai entrar aqui, certo? Então, 3 entra. Opa, 3 entra. Só que tem outro detalhe aqui. O 5 também entra nessa definição, porque 5 não é múltiplo de 3. Então, o 5 também entra. Beleza. E tem mais uma questão. Eu sei que os múltiplos de 3 eles vão começar no 6, certo? 3 vezes 2. E 6 não é múltiplo de 5. Então o que eu posso fazer? Eu posso ser cortar uma boa quantidade de dígitos aqui logo no começo e começar pelo 6 de cara. Eu posso simplesmente fazer mostrar o 3 e o 5 e então começar a fazer essa verificação, certo? Por quê? 3 é múltiplo de 3, 5 é múltiplo de 5, 5 e 3 não são múltiplos um do outro, certo? E eu sei que o 6 é o menor número que é múltiplo de 3 e que não é múltiplo de 5. E é o menor número não é múltiplo de 5, mas o menor múltiplo de 5 é maior que 6. Então eu posso começar no 6. É uma. É meio que um exercício de você ir caso a caso, nesse comecinho, e verificando qual que é como que eu posso ir excluindo aqui. É bem comum em alguns problemas assim, de você ir verificando alguns casos bases, né? Esses são os meus casos bases. Quando n é menor que 3, ele simplesmente não entra. O 3 ele simplesmente entra. O 4 não vai entrar porque ele é par. O 5 entra, porque o 5 não é divisível por 3, então. E 5 é múltiplo de 5, então ele entra. E o meu próximo número, que vai ser múltiplo ou de 5 ou de 3, é o 6. E eu sei que 6 não é múltiplo de 5. Então eu posso começar aqui minha operação por 6. E tem mais um detalhe. Na verdade, esquece. Eu ia falar uma coisa aqui, que é pular os pares, mas isso não vai funcionar porque tem. Se eu, por exemplo, fazer 6 é 2 vezes 3, então eu não vou ficar pulando aqui, certo? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer agora trabalhar nessa verificação, certo? Então, o que significa aqui?
são múltiplos de 3 ou 5, mas não de ambos. Então, qual que é a minha verificação? Se, opa, se i mod 3 igual a zero, isso significa que é divisível por 3, ou i mod 3 mod 5 é igual a zero, isso significa que i é divisível por 5, e não é verdade que é, i mod 3 é igual a zero, e opa, isso aqui tudo tem que estar dentro de parênteses, e i mod 5 é igual a zero. Opa, parênteses errado aqui, certo? Então, o que eu quero fazer? Quero verificar se o i é divisível por 3 ou divisível por 5, e não é verdade que ele é divisível por ambos ao mesmo tempo. Eu vou usar uma variável aqui para simplificar, mas a gente sabe, mas a gente vê, essa é a verificação basicamente. Então, eu é, print i, certo? É basicamente isso. Mostrar i. Então, basicamente isso, nosso algoritmo vai ser isso. O rolê aqui, eu poderia simplesmente já começar no um e fazer essa verificação toda. Meu rolê inicial aqui foi mostrar para vocês essa análise de casos base, né? Essa análise de casos que eu não preciso nem fazer o for, né? Eu posso já mostrar direto. A partir do meu conhecimento matemático, eu já consigo pular. É bem importante essas coisas, porque esse conhecimento. A gente já viu coisas semelhantes, né, em problemas anteriores. Por exemplo, o problema da contagem de números pares e ímpares, a gente usa uma propriedade matemática. O problema da verificação de número perfeito, né? A gente usou a propriedade da raiz quadrada. Aqui, o problema também do número primo, a gente também usou a propriedade da raiz quadrada. Então, assim, esse conhecimento de propriedades matemáticas é muito interessante para resolver alguns problemas da forma mais eficiente possível. No caso, isso aqui vai economizar alguns ciclos de processador, certo? Não vai ser, oh meu Deus, uma grande diferença. Mas para outros problemas, como por exemplo, dos números primos e dos números perfeitos, isso aqui vai ser uma boa ajuda, esse tipo de inferência a partir de lógica matemática, certo? Então aqui a gente já tem o nosso. A gente não vai precisar se preocupar com a entrada, então a gente não ignora essa parte. A gente já pode começar a mostrar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, a gente pode mostrar é, sysout. A gente pode começar a mostrar 3, 5. E já mostrei o meu 3 e o meu 5 aqui. Por que que eu mostrei assim? Porque a ideia é mostrar tudo em uma linha só, separado por espaço, certo? Já mostrei mostrei os 3 e o 5. Agora eu vou fazer meu for. For i igual i, int i igual a 6 e menor ou igual a 100 i mais, certo? Eu vou fazer aqui. If, eu vou usar variáveis para simplificar isso aqui, certo? Então, bool i is divisible by 3 igual i mod 3 igual a zero. Boolean, né? I is divisible by 5, certo? Beleza. If i is divisible by 3 ou i is divisible by 5 e essa é a minha primeira condição. Not i is divisible by 3 e i is divisible by 5, então sysout printf, eu vou aqui, meu dígito, um espacinho aqui, i, certo? Basicamente, essa é a nossa solução, tá? É um código bem enxuto, bem simples. Poderia até simplificar tirando esse cara e colocando o 1 aqui, certo?
mas que nem eu falei, é legal mostrar esse tratamento de casos base, casos à parte, pra mostrar como que economiza. Só que assim, sei lá, tem alguma coisa estranha aqui, né? Tipo, eu tenho essa coisa gigantesca, né? Se é um e não é pelos dois, né? É, tem como simplificar isso aqui, né? A gente conhece uma forma, né? E na lógica booleana, a gente conhece o shor, né? Qual que é a ideia? O shor é a conjunção exclusiva. Não, é a disjunção. Não. É... Agora eu não lembro. Acho que é disjunção inclusiva, certo? Qual que é a ideia da disjunção inclusiva? Só uma das afirmações, uma das proposições pode ser verdade, para afirmação inteira ser verdade. Então, por exemplo, se eu tenho, lembrando, né, esse cara aqui, se eu tenho as duas proposições P e Q, e eu tenho aqui meu resultado, certo? É, Se P for verdadeiro e Q for verdadeira, meu resultado é falso. Se P for verdadeira e Q for falsa, meu resultado é verdadeiro. Se P for falso e Q for verdadeira, meu resultado é verdadeiro. Se P for falso e Q for falso, então meu resultado é falso, certo? Então, só que tem um problema aqui. Naqueles operadores padrão booleanos, a gente não tem o exclusivo, né? Então, como que a gente faz isso? Existe uma forma. Existe um operador chamado Bitwise Operator, Bitwise Shor, que facilita muito a nossa vida, que é esse carinha aqui, ó. O uso dele é bem específico, mas a ideia é exatamente, ele vai fazer exatamente o que a gente precisa. Ele verifica se um desses caras aqui é verdadeiro e se não é verdade que ambos são verdadeiros ao mesmo tempo. Então, ele vai fazer todo aquele trabalho que a gente fez pra gente. Bem mais simples, bem mais limpo aqui. É claro, depende de você conhecer esse operador, né? Entender o que ele faz. Mas conhecendo, tendo em mente o que ele faz, basicamente aquilo que aquela tabela faz, né? Se um dos casos for verdadeiro e não é o caso em que ambos são verdadeiros ao mesmo tempo, isso aqui vai retornar true e isso aqui vai ser impresso, certo? É basicamente isso. Mostrei para vocês tanto a solução um pouquinho mais, vamos dizer, verbosa, né? Expressando a condição inteira, tanto a solução mais simples usando o shor, certo? Então, desses problemas é isso. Esse aqui foi o último problema do primeiro conjunto de exercícios. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo.